Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Devido às nossas experiências positivas e negativas, nós muitas vezes temos a tendência de deturpar aquilo que Deus falou. Nós praticamente interpretamos vários textos da Bíblia conforme a nossa experiência. E muitas vezes nós nem nos damos conta disso. Por exemplo, Jesus ensinou que nós devemos orar o Pai Nosso. Por uma pessoa que não teve um bom pai, ela pode ter dificuldades em ver algum grande valor nessa oração. O fato de Jesus chamar Deus de Pai o tempo todo enquanto estava aqui no seu ministério, para muitos parece que não tem o peso que deveria ter, porque eles tiveram uma experiência ruim com os pais deles. Está entendendo? Por outro lado, uma pessoa que foi muito mimada desde criança, muito mimada pelos seus pais ou por seus avós, ela tem a tendência de querer ser mimada por Deus, e Deus não trata a gente com mimo, porque isso estraga o nosso caráter, estraga muitas coisas dentro de nós. Então, esse é um outro erro de estudar a Bíblia, como, por exemplo, alguns fazem: não, Deus não castiga ninguém, não, Deus não está preocupado com essas coisas. E são coisas que a Bíblia está chamando de pecado, e essas pessoas falam assim: não, Deus não está preocupado com essas coisas, entendeu? Então é bem difícil, nós temos que orar humildemente, pedindo o Espírito Santo antes de abrirmos a sua palavra. Bom, tendo dito isso, isso é só um pano de fundo para o que eu quero falar hoje. A minha pergunta inicial é: Deus recompensa aqueles que o servem? Provavelmente você está dizendo que sim, mas tem uma outra pergunta. Nós devemos esperar uma recompensa de Deus aqui nessa vida? Então, além da Bíblia, bem antes da Bíblia, Deus deu a natureza para que o homem pudesse entender um pouco da forma de Deus pensar, da forma de Deus sentir, da forma de Deus agir. Então, quando nós olhamos, Deus escolheu para Adão a profissão de jardineiro, um agricultor. Então, ele tinha que ter essa experiência de plantar a semente, esperando que dali desse uma árvore e dessa árvore viessem frutos. Seria uma burrice de qualquer agricultor plantar algo achando que ele não deve esperar que aquilo brote, que aquilo venha dar algum lucro, aquilo venha viver. Então, a mesma coisa nós temos que falar com respeito à nossa vida, de um modo geral, diante de Deus. Em Hebreus capítulo 11, o verso 6, eu menciono muito esse texto. O apóstolo Paulo diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Só que ele não para aí. Ele diz assim: porque é necessário, olha isso, é necessário, em outras palavras, é uma necessidade nossa, ok? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ok? Nós temos que crer que Deus existe. Como que nós vamos nos aproximar de um ser que nós não acreditamos na sua existência? Não faz o menor sentido. Mas ele também não para por aí de falar: e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam. Você já viu o cartão de crédito que vem uma palavra em inglês, mesmo no Brasil, para ficar mais bonito, mais chique,
que é o reward. Reward quer dizer uma recompensa, um galardão. Você compra lá e tem uns benefícios, cada cartão apresenta o seu, né? Então, Deus mesmo colocou dentro de nós esse desejo por recompensa. Isso não é pecado. É pecado, tudo que é demais é pecado, não é assim que nós falamos? Tudo que é demais é errado. Então, pecado é você querer fazer só porque vai receber. Então, aí você perde o sentido da coisa. Mas você tem que fazer achando que você vai receber, porque você vai receber. Ele prometeu. E ele quer que você espere. Esse é o importante. Eu repito, se um agricultor planta sem esperar a colheita, ele tem que ir para o hospício, falando, eu só planto, eu não espero nada, eu não espero uma colheita, eu não rego as plantas, eu não cultivo, eu largo lá a semente e não espero nada. Se um dia vier alguma coisa, melhor. Não. Deus deseja, sim, que nós esperemos grandes coisas da parte dele, ainda mais essa. Não é pequenas coisas. Temos que ver a Deus como um ser generoso, porque ele é generoso. Só que, repito, se uma pessoa tem uma experiência de miséria, uma pessoa que é mal amada, ela não consegue colocar isso para Deus. Eu já vi muitas pessoas mal amadas falando grandes besteiras, biblicamente dizendo. Falando coisas de Deus que não estão no contexto do caráter de Deus. Então, não tenham dúvida, Deus é generoso. Imagine você se preparando para uma viagem e aí você enche o seu carro de bagagem, tudo que você acha que você vai precisar e põe gasolina no carro, toda aquela preparação, e aí você fala assim, eu estou indo, né, mas eu não sei se eu vou chegar lá. E chegar no meu destino também, para mim, não faz diferença. O importante é só viajar. Isso é coisa de louco, né? Se você faz as coisas na vida em obediência a Deus, em obediência àquilo que Ele pediu que você fizesse, e Ele dizendo que você vai ser recompensado por aquilo, e você falar, não precisa, alguma coisa está errada por aí. A própria questão do dízimo, lá em Malaquias capítulo 3, Deus diz, se você devolver o dízimo, eu vou te abençoar, você está me provando. Quando você devolve o dízimo, Deus está dizendo, você está me provando e eu vou te abençoar, e muito. É isso que ele está dizendo. Então ele fala, espere uma recompensa, porque ela virá. Ok? Então, em Salmos, né? Verso 37, capítulo 37, verso 4, diz assim, agrada-te no Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Quando você olha a vida dos patriarcas, eles faziam o trabalho deles, eles faziam a parte deles, e eles sabiam que a recompensa viria. Eles não faziam só pela recompensa. É isso que está errado. Fazer só pela recompensa? Não, aí você está enganado. Mas fazer sabendo que vai ser recompensado, isso Deus colocou dentro de nós. Essa busca pelo melhor foi Deus que colocou no homem. Ok? Quem diz que isso é errado, quem diz que isso é pecado, não devia usar de nenhuma tecnologia, né? Continua tomando banho de água fria, não anda de carro, anda de cavalo. Se Deus não colocasse essa santa ambição no homem de melhorar a vida do ser humano, de avançar, então como é que nós ficaríamos? Deus quer sim que você avance. Deus quer que você espere que Ele vai te recompensar porque Ele prometeu. Agora, cuidado, porque muitas vezes a recompensa vem disfarçada e você não é grato por ela. Tá ok? O caminho até a Deus
já é um caminho de recompensas. Não é assim, quando eu chegar lá no fim, aí vai ter uma recompensa. Tem a recompensa especial no fim de tudo, claro. Mas no durante, tem várias recompensas que Deus vai nos dando. E se você não se alegra nelas, você está com algum problema. Você não tem gratidão em absolutamente nada, você precisa de ajuda. Ok? Então, nós vamos parando por aqui. Pense nisso. Pense nisso. Pense que Deus quer o melhor para você, porque Ele quer. Mesmo quando parece que não, Ele quer. E lembre-se, Deus não tem interesse em abençoar uns mais do que outros. Deus quer abençoar a todos. Se você acredita que não está recebendo nenhuma bênção, se você realmente não estiver, não se desanime. Que isso sirva ainda de incentivo. Vá a Deus e fala, Senhor, por favor, o Senhor é generoso, me ajude, me tire dessa condição. Deus não tem prazer na pobreza, Ele não quer pobreza. Isso aí de ficar amando a favela, que delícia morar na favela, isso aí é discurso da esquerda, né? E não é planos de Deus que você viva num lugar que não tenha água encanada, que não tem banheiro, que não tem água potável, que não tem um telhado decente, que não... Enfim, você sabe o que eu estou falando. Então, por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, para que elas possam também esperar recompensas de Deus, porque se nós não esperarmos, elas não virão. Cuidado com isso. Se você não espera nada de Deus, você não vai receber nada. Cuidado. Orem pelo nosso trabalho. Nós oramos por vocês também. Em nome do Senhor Jesus. Amém.